Queres um bocadinho? Não! Pronto, agora acontece isto, que a Maria Leonora nem sempre quer mamoca, não é, filha? Pois, mas não faz mal. Eu sou a Ana, sou a mãe da Maria Leonora. A Maria Leonora tem 13 meses e meio, eu amamentei em exclusivo até aos 6 meses, até a Maria Leonora ir para a creche. A partir daí começou a introdução alimentar normal, as espinhas, aquelas coisas. Se bem que a partir dos 6 meses eu também, como forma de aliviar um pouco o meu tempo, eu comecei a introduzir o leite artificial pontualmente. Para também ter alguma flexibilidade em termos de trabalho, deixava com a minha mãe, com a minha sogra, e era importante para mim que ela não ficasse só dependente da amamentação. Mas ainda hoje eu dou maminha com alguma regularidade, normalmente de manhã, à noite para adormecer sempre, durante o dia se estiver rabugenta, à tarde se estiver rabugenta, se tiver sono, se não tiver sono, ela mama quando ela quer, normalmente. Ela mamava das 2 maminhas até as 2 maminhas ficarem totalmente vazias, então achava que ela ficava com fome. Havia pontos que eu ficava cansada, porque é esgotante para nós, quando eles são muito exigentes, quando eles querem muita maminha, pelo menos para mim, era muito esgotante, então achava que eu é que tinha pouca produção de leite e decidi começar a introduzir. Experimentei bomba elétrica, manual doía menos um bocadinho, mas eu estava ali tipo, quando tentei tirar, tive ali meia hora para tentar tirar uma coisita de leite assim, então eu achava que eu é que não tinha leite. Fisicamente não temos aquela erupção e as nossas maminhas estão super cheias de leite, mas hoje não pode ser, porque ela continua a mamar e se eu apertar a minha maminha sai bastante leite. Por isso significa que a maminha e a quantidade de produção adaptou-se às necessidades dela. Eu passei por uma tentativa de parto normal, não é? Muitas horas, depois uma cesariana de emergência, eu estava muito exausta e assim que a Maria Leonor chegou ao pé de mim, já passado muitas horas, porque eu não fiquei em bom estado, já lhe tinham dado um pequeno copinho de leite e eu disse sim, não há problema nenhum, eu só queria era que a minha bebé estivesse bem, não estava nada preocupada com a amamentação, porque aquilo foi tão traumatizante para mim que eu desde que ela não tivesse fome, para mim isso é que era importante. Se calhar se me dissesses assim: tiveste uma experiência de parto simpática, estás no teu quartinho sozinha só com a Maria Leonora, tinhas dado conta daquela introdução correta à maminha sozinha? Tinha. Hoje consigo perceber, sim, mas eu é que não estava lá, a minha cabeça não estava, o meu corpo não estava e isso não me ajudou. Pronto, tenho uns flashbacks à partes em que eu sei que as anestesias, pronto, eu fiquei, há coisas que às vezes eu não me lembro bem, pronto, mas dessa fase não é muito bom, não sei se pela falta de sono ou pela experiência em si, mas lembro-me dela estarem 1 hora tipo a apertar-me a maminha para ajudar o leite a vir, eu era sentada, era deitada, eu deitava-me do lado esquerdo, do lado direito. Opa, eu lembro-me de, a primeira noite não, porque ela até dormiu bem, agora a segunda, ela chorou a noite toda, ela teve, aí 6 horas na maminha, eu já não podia, doía-me tantas maminhas, tanto, e ela até chuchava, mas ela chorava, ela só queria estar na maminha, e elas apertavam imenso, e ajeitavam a boca dela, e apertavam as maminhas, olhem, bem, enfim, agora vejo, não era bem, se calhar é um mal necessário, não, acho que não, se calhar não era preciso tanta insistência para que o leite viesse e nem me tinham causado tanto sofrimento, porque aquilo depois causa stress, nós estamos estressadas e não conseguimos, então eu já só disse, tragam leite, eu não me importo que lhe deem leite artificial, e ela sempre na tentativa, não mãezinha, tenho que insistir, eu tentava dar-lhe e não se formava, eu nunca tive um mamilo muito grande, mas não se formava um mamilo, a minha maminha estava muito plana. Mas eu, de ouvir falar e tudo, e de pesquisar, eu sabia que o ter mamilo ou não ter mamilo não tinha nada a ver para ela amamentar ou não. Se ela, até na brincadeira as enfermeiras diziam, se ela for mamona ela vai mamar de qualquer maneira, com bico, sem bico. Pronto, quando foi para aí ao 3º dia, sim, porque eu tive que ficar lá mais uma noite, eu tive realmente a subida do leite, foi uma coisa astronómica, o meu peito ficou imenso.
sim, quase até aqui, ficou imenso e tinha leitinho, tipo, ela mamava, tipo, não sei, 2 em 2 horas, ela sempre foi assim muito mamona, nem cumpria 3 nem 4. E depois ela mamava pouco, então ficava com uma mama deste tamanho e eu mais pequena. O meu marido dizia muito, opá, pronto, não te preocupes, se não conseguires dar, isso não é um problema, desde que ela esteja alimentada. E pensando que não, isso para nós, como mães, tranquiliza-nos. Por outro lado, o nosso psicológico interior é que nos põe a pensar, mas eu não sou boa mãe, pá, não sou capaz de amamentar, mas porquê? Tipo, eu tenho que lhe dar maminha, se eu tenho que lhe dar. As pessoas que me rodeavam também não me pressionavam a dar ou a não dar, deixavam isso ao meu critério. Se quiseres dar, dás, não quiseres dar, não dás. E eu acho que isso ajuda-nos muito, não ter aquela opinião da mãe, da sogra, da tia, do tio, do periquito e do papagaio, porque isso às vezes atrapalha mais do que nos ajuda, não é? A maior vantagem da amamentação foi, sem dúvida, a perca de peso. Eu achei que o meu corpo voltou ao normal com bastante rapidez. Eu, em menos de um mês, voltei a vestir toda a minha roupa. E eu penso que isso muito se deve à amamentação. A fase que eu achei mais crítica e que realmente me deixava bastante ansiosa foi quando a Maria Leonor foi para a creche. Quando eu fui à creche, eu lembro-me da educadora me dizer, pronto, mãezinha, se conseguir tirar um bocadinho de leite, era espetacular. Não, vamos dar-lhe leite da lata, porque eu estava numa fase muito ansiosa. A primeira vez que eu lhe ofereci um biberon, ela chorou horrores. Eu lembro-me de ir a uma reunião, deixei-a com a minha mãe e ela chorou, não queria porque não queria, ela queria a maminha, via-se na expressão dela, e ela berrava horrores e eu sentia-me culpada, porque fogo, se eu tenho leitinho e tenho montes de leitinho, porque é que eu lhe estou a dar biberon? Mas ao mesmo tempo eu também pensava, mas também não tem mal, eu queria lhe dar um biberon para eu poder ter alguma autonomia. Pronto, e este conflito ali por volta dos 5, 6 meses, isto para mim foi difícil. Eu sentia-me culpada de não tirar, porque toda a gente, eu vejo a maioria das mulheres a tirar leitinho, as minhas amigas todas tiram, e aquilo para mim era uma tortura, doía-me horrores. E pronto, eu achava, pronto, mas isto tem que ser um prazer para mim, não uma tortura, portanto, se eu não consigo, eu não vou tirar. E disse isso a mim própria. Houve um momento em que eu disse, não, pronto, eu preciso que ela fique na creche. Se eu não consigo tirar, ela vai ter que beber da latinha. Pronto, ela acabou por aceitar ali passado uma vez ou duas, e então eu deixava-a na creche, ia lá dar, por exemplo, deixava às 10, ia lá passado 2 horas dar e voltava. Para ser sincera, eu achei que ia acabar com a amamentação muito mais cedo, antes de ter filhos. Tinha a ideia que ia acabar com ai não, eu sou aquele tipo de pessoa, nunca vou dar maminha. Para quê? Eu nem vou ter, vais ver, minha mãe não teve, eu também não tenho, eu também não vou ter. Essa era a minha ideia sobre amamentar. Mas se eu também não tiver, isso também não é um problema, porque há muito leite na farmácia. Eu dizia sempre isto na brincadeira. Eu dizia, pronto, quando ela tiver dentes, é para comer do prato. Maria Leonor já tem 6 dentes, efetivamente, se calhar já só devia comer do prato. Mas não, eu sinto, não sei se é só por ela, mas é por mim. Eu sinto-me muito bem enquanto amamento, e embora hoje em dia já seja mais só para adormecer à noite, ou estes dias ela teve um bocadinho doente, claro que queria mais atenção, queria mais maminha, quer a maminha para dormir, quer maminha para consolo, para xuxinha, para tudo. Pronto, e eu acho que lhe vou dar mama até ela querer.